Estão ao vivo? Ao vivo Não, ao vivo dessa vez. É uma gravação ao vivo. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast para dois e sejam muito bem-vindos ao nosso mundo mágico. Estamos na parte 2 do episódio que a gente falou sobre como a gente se conheceu, o que deu na minha cabeça quando eu deixei um bilhete no carro do Vini e o que deu na cabeça dele quando ele viu aquilo ali, né? Então a gente contou toda essa história e aí ia ficar longo demais, não, vamos dividir. E a gente foi até a parte da compra do nosso apartamento, que era na mesma rua de onde eu deixei o bilhete pra ele. Olha, dando spoiler pra você correr lá, assistir o outro episódio. E aí, quando a gente foi comprar o apartamento, deu tudo errado. Mas antes de qualquer coisa, siga nosso canal, deixe a sua curtida aí no vídeo, isso ajuda a gente. Deixe seu comentário sobre o que você gostaria de saber. Segue a gente lá no Instagram para dois serem um. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas e a entender como mais a gente pode ajudar e transformar. E ó, tem que assistir o episódio anterior. Pra você entender esse aqui, né? Era para ser um episódio só, mas realmente a história de como a gente se conheceu, ela é grande, é linda e a gente resolveu dividir em dois e a gente pensou, ó, para manter a energia e não ficar picado, vamos fazer de uma vez. E por isso que está sendo gravado, pra gente continuar esse papo e vocês poderem assistir a história como um todo. Inclusive, a gente tem a nossa história escrita para vender para algum streaming, para virar uma série. Se você conhece algum dono de algum streaming, marca ele aqui. Encaminhe esse vídeo. Eu tô botando assim pro universo, meu filho, que atrai, entendeu? E tem vários outros vídeos da nossa história, mas também de aprendizados que vale muito a pena você seguir. Isso. Então, como a gente estava falando, a gente está falando do bilhete até o sim, né? Lá do final do pedido de casamento. E a gente parou, como a Ana disse, no momento onde deu tudo errado. A gente fez a proposta e aí a gente tinha teoricamente o crédito aprovado, mas na hora que foi aprovar o financiamento em si, Meu nome tava no Serasa, SPC, todos esses aí, entendeu? Foi uma maravilha. E eu nem sabia. Exatamente. Que é melhor ainda. E a gente não tinha outra opção, porque nós não tínhamos dinheiro, a gente dependia do financiamento. E a gente primeiro teve a desagradável, e na época, né, a gente tem ego, todo mundo tem, é daquela humilhação de ter que voltar para os proprietários do apartamento, que haviam sido tão carinhosos com a gente desde o começo, e falar que a gente não ia honrar com a proposta que a gente fez. Já é uma primeira porrada, assim, porque a gente não tinha o que fazer, né? E nós explicamos por quê, a gente foi super verdadeiro, porque com o problema que eu tive lá com o meu ex, meu nome estava no SPC junto com o dele, e ele tinha sumido no mapa, eu não tinha mais notícia, então eu não conseguia ir atrás da pessoa para me ajudar. Então assim, era um negócio que parecia que não ia ter fim. E não dependia só de você, não dependia, né? só de dependia mim. Da justiça, porque precisava de alguém para intermediar a relação da Caixa Econômica com eles, para entender, ó, tem um contrato, temos que encerrar, tudo bem, mas você nunca emprestou dinheiro, beleza, vamos encerrar isso aqui e cada um segue seu rumo. E todo mundo aqui já deve conhecer um pouquinho de como é que funciona a justiça, né? Ela tem os prazos dela, não é a gente que escolhe, não é a gente que determina tudo. E nessa época a gente realmente pensou assim, já era, porque a gente não tinha noção, né, amor? Tipo, vai ser um mês, vai ser um ano. Até marcar audiência e não sei o quê. Tipo, quem vai nos ajudar? Quem vai nos ajudar? Né? Cadê? Advogado. E é uma fase muito bonita da gente conversar e por isso merece um episódio, porque ela é uma fase que fala muito de fé, ela fala muito sobre a gente acreditar nos nossos sonhos, ela fala muito da gente estar junto nessa jornada e ela vai falar também sobre muitos anjos que foram aparecendo nesse caminho. Né? E começa, eu acho que logo de cara, pelos proprietários do apartamento. Porque, como a Ana disse, a gente voltou lá, né? Voltou com arrependido, com o rabinho no meio das pernas. E foi sincero, né? Desculpe. Aconteceu isso e isso, a gente não consegue honrar com aquela proposta. A gente continua sonhando e acreditando que aqui vai ser nosso lar, que aqui vai ser a nossa casa. Mas hoje não tem o que a gente fazer e a gente não tem nem coragem de falar com vocês para não... Vai esperar. Porque se a gente fosse falar assim, é um mês, beleza, eu tenho coragem de pedir um mês, mas era muito incerto. E foi muito legal que a gente não esperava, pelo menos eu não esperava a resposta que a gente teve. Nem eu.
a gente recebeu uma resposta de fiquem tranquilos, a gente também sentiu que esse apartamento tem que ser de vocês. E se esse apartamento vai ter que ser de vocês, nós vamos esperar. A gente falou assim, o que vocês estão falando, gente? Tipo... E eu falava, vocês entenderam a parte que a gente não sabe quando a justiça vai marcar audiência, se vai dar certo. E eles, a gente entendeu. Eu falei, véi, então tá, vamos receber. E naquela época, né, a Ana já vinha de uma busca de autoconhecimento, a Ana já tinha uma conexão com a fé dela. A Ana sempre foi uma pessoa com viés muito mais otimista, então a Ana acreditava muito, sempre. E à medida que a Ana ela ia acreditando, eu via nela uma busca para poder resolver as coisas, mas uma leveza, né? Onde ela escolhia levar as coisas de uma forma mais leve e pensar no que precisa fazer, qual é a próxima solução. E quem viu o último episódio lembra que eu falei assim que na minha cabeça teve uma dualidade, né? Onde ao mesmo tempo em que eu achava insano você querer comprar um apartamento que era na mesma rua do nosso bilhete, sendo que você nem sabia disso, do outro lado eu tava começando a achar aquilo assim, cara, o que Deus está preparando para mim, sabe? Pra gente, né? Mas na minha relação individual com a fé, eu pensava assim, cara, o que você está preparando para mim? Uma mulher incrível dessa, chegar dessa forma na minha vida. E aí quando acontece um problema igual esse, eu começo a querer ser a pessoa que fala o seguinte, vai dar certo, porque Deus está me trazendo algo muito incrível, né? Sendo que muitas vezes você fica sendo aquela pessoa assim, putz, logo agora vai dar tudo errado. Então, apareceram alguns anjos, teve um grande amigo e padrinho nosso que ajudou a Ana com a parte de advogados, né, amor? Tinha um problema grande que eu já tinha tentado resolver essa bucha lá atrás com 1000 advogados e nenhum deu conta do recado. E aí quando isso aconteceu, até um pouco antes, tem um amigo meu, né, aqui de BH, uma pessoa influente e tal, e eu contei esse caso para ele e ele falou assim, Ana, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar. E ele me arrumou um advogado que era especialista nessa causa, né, causa de banco, com imóveis e tal, que era o meu problema. E aí esse advogado, assim, ele ajeitou tudo, né? Só que tinha ficado essa pendência que a gente não sabia, né, do meu nome no SPC, Serasa, não sei o quê, ninguém sabia disso. A gente só ficou sabendo porque o banco foi consultar crédito, né, para saber se podia aprovar. E aí nessa época eu acionei esse advogado de novo. E aí ele falou assim, não, Ana, fica tranquila que isso tá fácil, não tá difícil não, porque você não tá errada, e nós vamos fazer isso e vai dar certo, calma. E aí imediatamente ele entrou com a papelada e pra nossa surpresa, em 7 dias a audiência foi marcada, 7 dias. Mas é importante voltar, a Ana pulou algumas etapas. Você já reparou que toda vez que a gente conta essa história, essa parte... Eu não sei o que acontece. A Ana pulou algumas etapas muito importantes. Primeiro, é muito importante ressaltar que não era essa expectativa nem dos advogados, né? Porque se a gente tivesse consultado o advogado, ele falado que em 7 dias ia marcar a audiência, estava tudo sossegado. Ele achava que não era algo difícil, mas que provavelmente seria demorado. Mas que ia ser demorado. E do outro lado, dentro daquela minha busca, eu falava assim, cara, eu quero essa história acontecendo, né? E é importante ressaltar que nesse momento nós não somos noivos. Nesse momento nós não estamos nem falando em casar. A gente está comprando um apartamento juntos. E eu já admirava muito a Ana no jeito que ela levava a vida, né? Na fé, na entrega, na positividade. E quando essa história começou a desenrolar, a Ana estava muito aflita, né? Muito. E é algo que se repete depois. Quem viu a história do nosso casamento, quem não viu vale a pena assistir, aquela questão de tantas pedras no caminho, né? E no meu papel de querer melhorar, querer ser melhor, mas ao mesmo tempo também querer ser um conforto pra Ana, eu lembro que na época eu comecei a, tipo assim, eu achava a nossa história muito incrível, velho. E olha que ela só tava começando, ela falou assim, cara, a rua, o bilhete, e agora a nossa casa dando certo, nossa, que incrível, que incrível. E eu lembro que em alguma coisa eu pesquisei, e a rua que a gente se conheceu chama Rua Dona Cecília, e quando eu pesquisei eu descobri a Santa Cecília.
E a Ana, designer, eu fui ver a Santa Cecília, ela é padroeira dos artistas, e aquilo me serviu como uma busca e uma âncora para minha fé, assim, né? Para eu buscar e ancorar a minha fé. E eu lembro que quando a gente tinha começado a olhar coisas do apartamento, até antes disso ser negado, a Ana teve alguns propósitos de... ela se prometeu não comprar mais sapatos, né? E olha como são as coisas, né? Eu fiz uma meta que falei assim, eu era muito viciada em comprar sapato e eu comprava muito sapato. E nessa época eu falei assim, amor, enquanto a gente não comprar nosso apartamento, né, fazer nossa reforma, eu não vou comprar sapato. Primeiro que eu não tô precisando, segundo que é um propósito mesmo, eu quero canalizar a nossa energia, esse dinheiro para isso. E como que Deus devolve, né? Que agora eu sou embaixadora de uma marca de calçados e eles me mandaram 25 pares de calçados. Qual marca? A Piccadilly, meu amor. Nada mais, nada menos do que as maiores marcas desse país, uma marca incrível, cheia de propósito e cheia de essência. Uma das 5 maiores marcas de calçado do país, eles me mandaram 25 pares, para compensar lá atrás todo o meu esforço. E nisso, como nessa busca minha e dela, eu pesquisei, encontrei que existia a Santa Cecília, fui atrás de uma imagem de Santa Cecília e presenteei a Ana. E, gente, até esse momento a Ana não sabe que o apartamento... Não é que ela não sabe. Eu não tinha caído a ficha, ela né? nunca parou pra pensar que o apartamento era na Rua do Bilhete. E aí eu fiz pra ela uma carta, né, junto com a imagem de Santa Cecília, falando com ela que a nossa história era muito linda, que eu acreditava que a gente era muito abençoado, muito iluminado, e que na rua do nosso primeiro olhar seria o nosso lar, né? Eu gosto muito dessa parte. Esse foi bonitinho. Eu tenho certeza que na rua do nosso primeiro olhar vai ser o nosso lar. Ai, eu chorei. Primeiro ela me xingou quando ela viu a caixa, porque ela achou que era um sapato. Ele botou a Santa numa caixa, assim, igualzinho uma caixa de sapato. Aí na hora que ele me falou, amor, eu tenho um presente pra te dar, ele me botou no meu colo, assim, eu falei, nossa, amor, falei pra você não me dar sapato, tô aqui fazendo meu propósito, eu não quero sapato. Ele, calma, amor, abre, na hora que eu abri. E foi após isso que aí sim a gente recebeu a notícia de que a audiência foi marcada num tempo que nem o advogado esperava. Que ele nunca tinha visto, tipo assim, marcar em uma semana uma audiência. Nessa audiência foi extremamente coerente e efetiva a juíza, né? Ela posicionou cada um em seu lugar, né? Ela nem tomou um lado, nem tomou outro, e falou assim, o que importa é que ela tem que seguir a vida dela, libera o nome dela. E a gente que tinha ido lá, né, com o rabo entre as pernas, falar assim, não sei quanto tempo vai demorar, voltou menos de um mês depois falando, vai dar, né? Não, e ela virou na audiência, ela foi muito foda, assim, ela virou e falou assim, Caixa, você tem 24 horas pra tirar o nome da Ana de todos os SPC, será da... Cara, 24 horas, a gente achava que ia durar um ano, sabe? Pediu 7 dias, depois mais 24 horas, então assim, menos de um mês, a gente tinha dado tudo certo, assim, foi muito rápido. Muito. E aí a gente avisou pro pessoal do apartamento, né, que... E foi muito incrível isso. E você imagina na minha cabeça, que eu já tava pensando assim, cara, bilhete, mulher da minha vida, apartamento, na Rua do Bilhete. Aí agora entra a Santa, que vem como um marco meu de fé, que eu não estava conectado com ela, eu era sempre medroso, e eu resolvi acreditar e entregar, e junto com ela acreditar, e agora esses presentes começam a vir e falar assim, cara, que história é essa? E eu sempre fui romântico, né? Isso é até uma coisa que eu quero falar mais sobre isso, a gente falou um pouco isso sobre o apartamento, né? Qual o sonho da Ana, qual o sonho do Vini. Mas isso eu já começava a pensar e falar o seguinte, quando eu for pedir ela em casamento, isso tem que estar no pedido de alguma forma? Isso tem que estar no pedido. Essa história toda, né? Sabe? Isso tem que estar no pedido de alguma forma. Só que lembrando que a gente nem falava em casamento direito, né? Mas quando... A gente tinha os planos de se casar, mas a gente não falava assim, vamos casar tal data, vai ser festa, não vai? A gente não tinha tido essas conversas ainda. E nesse momento, no meio disso tudo, aí eu não tenho talvez uma janela de tempo certinho, mas foi quando a gente começou a falar o seguinte, comprar, tá, e agora? O apartamento é um lixo,
tem que reformar, né? Mas a gente vai gastar dinheiro agora para reformar? Pô, mas não dá para alugar ele destruído do jeito que tá. Tá, mas você quer alugar? A gente quer reformar um trem para ser do nossa cara e depois alugar para outra pessoa? Não. E nisso foi chegando assim, eu tô pronta. Então, poxa, ficando pronto, vamos ficar junto. E vamos casar e tchau. Pô, mas eu não vou ficar junto sem casar, nem eu. Eu não te tiro de casa pra não casar. Eu também não quero sair de casa. Então, ficou pronto dentro de casa. Tá, então vou casar. Então, o casamento saiu primeiro que o pedido. E tem isso, né? Que foi uma parte assim que eu sempre tive o sonho de ser pedido em casamento, porque eu já fazia o anel de noivado e ajudava os noivos com os pedidos de casamento há muitos anos. Eu tinha o sonho do meu pedido, que tinha sido tão frustrado no relacionamento anterior, eu tinha aquele sonho ainda. E aí na hora que eu via que tudo acontecer, na minha cabeça era, eu sei que o Vini vai fazer alguma coisa, ele é romântico, ele gosta das coisas bonitinhas e tal. Mas nós já estamos olhando casamento, já estamos fazendo tudo, então na minha cabeça... o Vini ia fazer alguma coisa, mas talvez ia comprar ali um anel de coquinho e fazer um pedido bonitinho e tal e me dar. E depois, o triste destino do designer de joias, né? Eu ia ter que fazer o meu próprio anel. Depois, né? Tirar um anel de coquinho, botar o outro ali, porque eu não ia aceitar assim, um anel, comprar em outra joalheria, em outro lugar. Não ia fazer o menor sentido eu ficar 24 horas andando com um anel que não tivesse do meu trabalho e tal. Então eu não sabia o que esperar. Eu falava assim, gente, mas será que eu vou casar sem ser pedido em casamento? O que o Vini vai aprontar? Eu não conseguia passar pela minha cabeça o que ele ia aprontar. E do meu lado, eu também tinha o sonho de pedir em casamento. Né? Eu nunca desdenhei disso, nunca achei isso bobeira. Sempre achei algo muito legal. Sempre achei algo muito incrível. E só que a forma que as coisas foram acontecendo, elas poderiam ser muito... acho que não atrapalhou em nada, não. Elas poderiam ser muito propícias a desistir desse sonho. Pô, já compramos um apartamento, já falamos sobre casar, já marcamos data. Porque chegou um certo momento que a gente marcou a data do casamento. E na minha cabeça, já tinha um plano. Lá atrás, quando eu descobri sobre a Santa Cecília, eu lembro, se eu não me engano, foi exatamente assim, ó. Aconteceu de liberar a audiência, na hora eu falei assim, cê tá louco, velho. Essa é a história mais incrível do mundo. E eu lembro que eu voltei, porque eu tinha achado a Santa Cecília, pesquisei de novo e fui descobrir qual era o dia de Santa Cecília. E rapidinho, porque que aconteceu? No dia que o Vini me deu a Santa, no dia seguinte que a gente teve essa notícia. Isso. Que a audiência ia ser marcada em 7 dias, sendo que a gente tava achando que ia ser assim 1 ano, sabe? Então ficou muito marcado, né, a Santa. E eu ainda fiquei meio apreensivo por causa de esperar a audiência, né? Mas eu lembro de ir lá e pesquisar e falar o seguinte, qual é o dia dessa Santa? Porque, tipo assim, mais um elemento para essa história tão incrível. E aí eu lembro que quando eu olhei a data, e nisso a gente tinha um apartamento caindo aos pedaços para reformar do zero. E do zero é do zero, elétrica, hidráulica, todos os acabamentos. Tipo assim, aproveitou o prédio. Sabe? É isso, aproveitou o prédio. Eu fui olhar a data de Santa Cecília. E se eu não me engano, era por volta de março isso. Era. Porque eu lembro que foram 8 meses da data que eu comecei a planejar o pedido. Você pariu um pedido. Até o dia que era o dia da Santa Cecília. Pariu um pedido. E nisso, eu tinha esse sonho, a Ana tinha esse sonho, existia a data de Santa Cecília e tinha muita coisa nas nossas mãos já. A gente tinha que preocupar com o apartamento. Lembra que a gente não tinha dinheiro para o apartamento? Agora precisava reformar ele do zero. Legal, precisávamos correr atrás disso. E aí, isso exigiu, como o casamento também exigiu, da gente muita criatividade e suor, porque dinheiro não tinha, tripézinho, faltou dinheiro, criatividade e suor. Então no apartamento não foi diferente, na obra não foi diferente. A gente estava em paralelo, organizando um casamento, que a gente contou também, não tinha dinheiro. O dinheiro foi para o apartamento, para a reforma, o que sobrou foi para o casamento. E nisso, eu tinha a data que eu queria pedi-la já. E eu comecei a matutar como que eu vou linkar todos esses elementos. E em paralelo, né, eu criei uma estratégia que eu não sei se ela é a mais sábia ou não, mas funcionou. Que é o que? Eu sempre falo que
a felicidade de alguém, né, ela é uma relação de expectativa e realidade, né? E eu comecei a jogar a expectativa de todo mundo lá para baixo. Inclusive a minha. Por quê? Se eu falasse assim, vou pedir a Ana, toda hora eu ia estar pensando e esperando isso. E como eram 8 meses, eu sei que ia acabar gerando frustração, eu sei que ia acabar gerando pressão dos outros. Então virou um discurso na minha cabeça e que na minha vida, que todo mundo que falava de pedido de casamento falou assim, gente, não temos tempo, nem cabeça, nem dinheiro para olhar para isso. Para de querer abraçar o mundo, nós já vamos casar, nós já temos um apartamento para reformar. Até o dia 30 eu pergunto para ela, você quer casar comigo? Não, no fundo, eu tava tranquila porque eu sabia que ele ia fazer alguma coisa pelo jeito dele. Mas ele jogava um balde de água fria que me deixava até com dúvida. Você falava assim, será que ele não vai fazer nada? Não é possível. E aí eu comecei a planejar o pedido. E o pedido, ele tinha muitos fatores. Então, já tinha os que a gente já falou, né? Tinha o bilhete. Tinha o carro que você botou o bilhete, que ele também era marcante pra gente, né? E um dia ele ainda vai voltar pra gente, se Deus quiser. Tinha a rua, porque a mesma rua do bilhete é a rua da nossa nova casa. Tinha a casa em si. Só que além disso tinha o dia de Santa Cecília, tinha Caio, que eu fazia questão que ele participasse, tinha fazer uma joia para uma designer de joias, né? Sem ela saber que ela está fazendo a joia para ela mesma. E eu comecei a planejar tudo que eu achava que ficaria legal no bilhete. E aí, sabe qual é o problema? Você dá 8 meses para uma cabeça agitada, todo dia tem uma ideia nova. Nossa. Todo dia surgia mais um pedacinho pro pedido. E não tinha nem unha mais, que ele tinha comido tudo. Tudo. E no meio desse caminho, vão surgindo, igual a gente falou, os anjos, né? Os cúmplices. E para cada uma dessas histórias, né, até gostoso pensar nisso, que eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, tem um anjo. Né? Então, se a gente for pensar, cada um desses elementos, alguém apareceu para iluminar e ajudar nesse caminho. Então, bilhete, como que eu vou envolver o bilhete num pedido de casamento, né? E na época, como tinha a rua envolvida também, eu tinha como plano pedir a Ana em casamento de onde a gente se conheceu até dentro da nossa casa. Esse era o plano. E assim, é curto o espaço. Um pedacinho de rua. Um quarteirão assim, e meio, assim, um quarteirão, né? E falei, vou fazer isso. E aí eu pensei assim, vou fazer bilhetes contando a nossa história de lá, de um ponto até o outro, né? E aí você vai pensando, vou fazer o bilhete, eu vou esconder o bilhete em algum lugar, ela vai ter que achar, vai ter que ler. Pô, mas será que ela vai conseguir ler? Será que ela vai conseguir achar? Mas tinha um outro elemento, eu quero que as pessoas que fazem parte da nossa vida, que a gente ama, estejam presentes. E eu falei assim, não, já sei. Vamos fazer bilhetes grandes, como se fossem cartazes, só que em formato de bilhete. E ela vai lendo até lá. E aí aparece o Lima, meu grande irmão, meu grande amigo, que depois faz parte de várias etapas da minha e da nossa vida, que ele me ajudou a criar todas as artes e fazer todo o... convite. E nesse caso ele fez o bilhete junto com a gente, né? Que era assim, da porta da garagem que ela entrou, na hora que ela saiu da porta da garagem tinha um bilhete, e até dentro da nossa casa tinha um monte de gente segurando o bilhete, até eu estar segurando o bilhete também para pedir ela em casamento. Aí depois... Vai contando, vou ver se eu achar foto pra você jogar. Não, o pessoal assiste o vídeo. É verdade. Vai botar foto. Assiste o vídeo. Tem que assistir o vídeo linkado aqui, que é o vídeo que mais bombou nessa internet aí. Ó. Foi. Tem o bilhete. Aí vamos pensar em outras etapas aqui, ó. A etapa da joia foi uma etapa muito difícil pra mim. E eu acho que é legal a gente falar disso, porque eu acho que foi até na caixinha de pergunta que a gente fez, foram as maiores dúvidas que apareceram, são com relação a isso, né? Eu tinha muitas dúvidas. Eu não trabalhava com a Ana ainda nessa época. O mundo da joalheria é um mundo muito estranho para quem é de fora. É muito específico, né? Você não pesquisa uma joia, ainda mais homem, né? A não ser que você queira muito uma joia para você, ou a não ser que seja um momento muito marcante e importante que você quer dar uma joia de presente. No caso do Vini, ele nunca tinha olhado. Nunca tinha. Tem gente que tem muitas joias e não conhece muito sobre esse mercado. Só sabe, gostei e comprei, mas não entende muito de como é. Então, tem coisa, gente, que parece básica,
mas não é. Talvez é básico para você. A gente falou isso no vídeo do casamento. Talvez o homem da sua vida que quer te fazer a pessoa mais feliz do mundo não sabe que você sonha em receber um anel de noivado. Opa, mas talvez ele não saiba o que é um anel de noivado. Então tem muita cara que chega aqui querendo comprar um anel de noivado, ele fala anel de noivado, mas ele imagina uma aliança e isso abre espaço para errar. E eu era assim também. Só que eu comecei a ouvir, a prestar atenção no trabalho dela e a estudar um pouco mais sobre isso para entender qual é o sonho dela. Né? E aí eu entendi o que é um anel de noivado. E aí eu comecei a ver a paixão dela pelo que ela fazia. E no meu coração eu pensava assim, cara, o anel dela tem que ser o mais incrível que ela já fez. Porque ela ama muito isso. Né? E aí eu lembro que aí surgiu mais uma cúmplice nessa época, que a nossa amiga e prima da Ana, a queridíssima Ana Márcia, que celebrou o nosso casamento também, que ela mora em Brasília e foi uma das únicas pessoas que sabia do pedido de casamento, porque eu não contei pra ninguém, gente, eu tinha tanto medo de dar errado e de alguém estragar que eu não contei pra ninguém, eu contei pras pessoas faltando 24 horas, eu falava pras pessoas que esse é um aniversário surpresa pra Ana, e aí eu mandei mensagem pra Ana e falei assim, Ana, eu preciso que você me ajude. A Ana arrumou um cara que trabalhava com ela, o Fernando, que mora no nosso coração até hoje. A Ana é minha prima. A Ana, a prima dela, a Ana Marta. Arrumou o Fernando. Esse Fernando, ele foi um cliente falso. Ele fingia que estava comprando com a Ana. Ele estava namorando na época e tudo. E ele fingia ser o cliente perfeito, né, amor? Essa parte foi muito legal, porque aí o Fernando trabalhava ao lado da Ana Márcia, no mesmo lugar. Então o que eles faziam? Como a Ana me conhecia demais, praticamente ela usava o número do Fernando. Só que era ela conversando, não era nem tanto o Fernando, né? E ela me conhecia demais, aí ela conversava como se fosse o Fernando, mas falando coisas que iriam dar a entender que eu nunca ia imaginar que era falso, porque era um número de Brasília, era um cara que me namorava, que me mandava áudio, que me mandava foto da noiva e falava assim, não, Ana, a Thaís, ela parece muito com você, sua prima tá aqui me contando que você é assim, 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 não, a Thaís é igual a você, ela é mais descolada, não vai querer um anel tradicional, ela gosta de ouro rosé, nanana. Eu falava assim, gente, sou eu a menina, então ele falava assim, cara, pra ficar mais fácil, pensa como se fosse um anel pra você, pra todas essas características assim que parecem com você, como é que seria um anel pra você? Seu anel dos sonhos, como é que ele seria? Seu anel dos sonhos, porque pelo que sua prima tá falando, é o anel da Thaís e não sei o que, e eu tipo assim, eu assim, melhor cliente do mundo, caralho, o cara me deixou desenhar assim, o anel, e eu já tinha um desenho de um anel, né, que é esse, que eu gostava muito desse anel, e eu falava com o Vini, lembra, amor? Eu falava com ele assim, um dia eu vou fazer esse anel pra mim. Aí o Vini falava assim, que eu acho que você já tava pensando, né? Eu ficava com medo dela não querer fazer pra outra pessoa. Ele falava assim, não, amor, para com isso. Pode fazer pra outra pessoa o anel e tal. Nós temos que comprar sofá, reforma a casa agora e não sei o que. Vai comprar anel pra você, não. Você tem a vida inteira pra comprar anel pra você. E eu olhava assim e falava, nossa, tá bom. E jogando assim, ele jogando todo o balde de água fria possível. Que eu lembro que eu desisti do anel. Eu falei, não, qualquer dia desse eu faço, né? Não era o nosso momento de fazer, você também sabia disso. Eu só não queria que ela criasse um apego de falar assim, não, esse eu não vou vender pra ninguém porque vai ser o meu, né? Porque senão ela poderia ter a oportunidade de vender pra ela mesmo. Eu até vendi pra outra pessoa, sim, né? Antes de ser o meu. Não, antes não. Foi depois. Foi depois. O seu foi a primeira vez que você fez, foi o seu. Então, porque eu queria que ele fosse o anel mais incrível que você tivesse feito. Você só vendeu depois. Entendi. Foi, tem certeza absoluta. Porque o Fernando, né, que era eu, ele dava toda essa liberdade para fazer o anel dos sonhos, mas sem desdém. Eu participei de tudo, sabe? Porque eu queria, é um presente meu para ela, a gente acredita muito nisso, né, para realizar o sonho dela, mas é um presente seu para ela ao mesmo tempo, então eu tenho que ficar feliz. Então, tem algumas histórias envolvendo isso, né, que foi o surgimento da Pedrinha Especial, que é uma marca registrada nossa, que todos os nossos clientes amam e que surgiu a partir daí porque ao ver o amor dela pela joia e por pensar isso, uma hora ela vai fazer esse anel para outra pessoa, mas eu quero que o dela seja único e eu quero que o da próxima pessoa também seja único. Como é que cada anel pode ser único e ter um símbolo além de tudo que ele já representa, ele representa algo a mais, né? E foi um momento muito legal que quando o Fernando, né, falou comigo isso,
Ele tá assim, ô Ana, a Thaís gosta muito de pedra preciosa. Eu tô pensando em colocar uma pedrinha preciosa no anel dela, assim, na parte de baixo, pra toda hora que ela olhar pra mão dela, ela vai enxergar a pedrinha e vai lembrar, vai ser uma coisa só nossa, ela vai lembrar o significado da pedra, vai lembrar daquele momento nosso. E aí eu chegava depois a gente encontrava, né? A gente não morava junto ainda. Eu falava assim, amor, Fernando, melhor cliente do mundo. Que cara sensível. Que cara, gente, você tem noção que ele inventou um negócio de uma pedrinha. Um negócio que eu sempre pensei em fazer de alguma forma para os clientes, mas eu tinha vergonha. E agora que ele quis... Não, ele é muito fofo, meu Deus, essa noiva dele é muito sortuda. Não, teve uma hora que depois me contou, eu já tava quase com ciúme do Fernando, porque o Fernando era ele praticamente, né? E a história vai ficar indo e voltando agora, porque tem vários casos engraçados que vão acontecendo, que vão chegar até o dia do pedido, mas depois a gente volta. Do Fernando teve essa questão da pedrinha, que foi uma marca nossa, né? Só que tem um outro lado dessa história, que é um lado que eu ainda estava muito preso em escassez, né? E o Fernando, ele era um cliente mesmo, eu mandava dinheiro lá pro Fernando e ele transferia dinheiro pra Ana. Tanto que as pessoas sempre me perguntam, não é possível que você não desconfiou de nada. Eu falava assim, gente, eu conversava com o Fernando, com um DDD de outro estado, o cara me fazia TED da conta dele, porque o Vini mandava o dinheiro pra lá e ele mandava o dinheiro pra mim. Como é que eu ia desconfiar? E eu lembro que essa época, uma das minhas preocupações, como esse anel era muito incrível, era da Ana gastar o lucro desse anel. Porque assim, no final das contas, a nossa vida era uma só. Era o mesmo bolso. E o lucro que ela ia ter ia sair do meu bolso. Então assim, não é algo a mais que ia estar vindo. Ia ser só um fluxo ali, ó, onde tem o custo do anel e tudo, mas ela não ia receber aquele valor. E eu lembro que eu ficava assim, ao mesmo tempo que eu achava incrível o Fernando, né, e eu elogiava, eu falava assim, mas amor, não gasta dinheiro antes de você receber, vai que o cliente desiste, vai que ele dá um cano. E eu tá tudo certo. O menino comprou um anel caro, fica tranquilo. Agora vai dar pra comprar o sofá, não vai não. Eu lembro que não vai não. Fica tranquilo, nós vamos comprar o sofá agora. Com o lucro do anel não vai dar pra comprar o sofá. Comprou um anel caro. Tipo assim, eu me achando. Vamos botar não sei o que no casamento. Vai não. Eu me achando que eu tinha feito uma venda com um anel com um diamante grande, maravilhoso, sei o quê. E o Vini, amor, para com isso, vai que esse cara dá o cano, ele é de Brasília, a gente não conhece. Ele, amor, é amigo, best friend da minha prima, você tá doido? Vai dar cano não, para com isso. Ele, amor. Desse jeito. E eu lá, fantasiando, né, 1000 planos. E outra coisa que aconteceu muito engraçada sobre o anel, tem o dia do pedido, né? Eu não tinha um anel no dia do pedido. O anel, ele foi uma das últimas coisas a serem feitas e ele ficou pronto dias antes do pedido. Só que como que eu ia pegar? Não ia dar tempo de mandar para Brasília para depois ficar comigo e nem fazia sentido, né? Aí rolou um negócio que minha prima de lá, ela me ligou assim uns 20 dias antes, ela me chama de Sheila, né? Ela falou assim, Sheilota, eu vou ter um congresso aí em BH, você acredita? Então, final de semana tal, eu vou estar aí. É bom que eu trago o anel do Fernando, você não precisa nem botar no correio. Eu, então tá, vai estar pronto o anel do Fernando. Tudo isso era porque ela estava vindo para participar do pedido, porque ela ajudou em tudo, ela ia estar presente, óbvio, naquele dia. Aí ela inventou que teria um congresso aqui, ela realmente viaja assim para alguns lugares do Brasil e tal, então eu não desconfiei de nada. E ela, então eu levo o anel do Fernando, você deixa tudo pronto? E eu falei, não, fica tranquila, vai estar pronto o anel. Mas ela errou em uma coisa. O quê? Ela falou que ela ia voltar, tipo, na segunda ou na terça-feira. Então ela chegou lá e a Ana falava com ela assim, Ana Márcia, terça-feira eu te entrego. Terça-feira eu te segunda-feira eu te entrego. Só que o pedido era no domingo. Então, tava chegando domingo e a caceta do anel não vinha pra mim. E aí a Ana, minha prima, ficava assim, ô Sheila, pelo amor de Deus, faz logo a embalagem aí do Fernando, minha filha, que eu tô tremendo aqui, eu não posso esquecer esse negócio não, porque ele tá com um pedido de casamento lá, vai que eu esqueci, né? Eu falei, não vai esquecer nada não. E a gente conversando, né, tricotando, botando as unhas de molho ali, prima, não sei o quê, e ela queria que eu parasse, eu falei, Ana, pelo amor de Deus, eu tenho que parar, fazer embalagem, não, depois eu faço. E ela nervosa, que ela não conseguia de jeito nenhum pegar o anel comigo. Aí teve uma hora que eu sei que ela falou uma coisa assim, não, então deixa eu pelo menos só ver o anel. Que eu acho que ela queria ver onde eu ia guardar. Pra roubar. Aí ela, não, então deixa eu pelo menos ver o anel. Aí eu mostrei o anel pra ela e tal. Aí ela viu onde é que eu guardei, pra depois... E aí tem um parênteses dessa história que é o quê? Eu não contei pra ninguém mesmo. Tinha, tipo,
pouquíssimas pessoas que sabiam dessa história. Eu vou contar mais alguns cúmplices e anjos que apareceram. Mas tinham poucas pessoas que sabiam realmente dessa história. E o Caio era uma delas. Então, assim, para as pessoas, eu criei vários grupos. Aniversário surpresa da Ana. E aí eu tinha um com as amigas dela de faculdade. Um com as amigas dela de colégio. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Um com os meus amigos, não sei o quê. E pra todo mundo eu falei que eu ia fazer um aniversário surpresa mega antecipado pra Ana, um mês antes, pra ela não desconfiar, porque ela sempre sofreu com o aniversário dela, uma época que não tem ninguém, e enganei todo mundo e tal. E só um dia antes eu falei, gente, não existe aniversário, é um pedido de casamento, quem não chegar até tal hora vai perder. E mandei um dia antes, pra não dar tempo de ninguém indagar. E com o Caio, eu lembro que Ana Márcia já tinha chegado e tudo, e foi sábado, sexta-feira, Caio falou, tem sábado de manhã, ele tinha um jogo 6 horas da manhã. Na puta que pariu, era muito longe o jogo. E eu tô assim, caralho, vou ter que acordar às 5 horas da manhã pra levar esse menino no futebol, sábado. E assim, sofrendo, né? Aí eu vim, deixa que eu levo, amor. Eu, o quê? E Vini sempre acordou muito cedo, eu né? sempre acordei cedo, até às vezes por dificuldade de dormir, a Ana tem dificuldade. Eu falei, eu já vou estar acordado mesmo, e aí era uma época que eu estava mega ansioso com o pedido de casamento, então eu não dormia mesmo. Não, amor, eu levo o Caio com o maior prazer, você gosta de dormir e tal, eu vou estar acordado, eu levo ele, véi, melhor namorado do mundo, que é isso? Pode levar, obrigada. E aí nessa ida, que eu pedi pra Caio a mão da Ana em casamento, eu fazia questão de fazer isso. Eu chamei Caio dentro do carro e falei, Caio, olha, lembra que eu te falei que amanhã tinha aniversário surpresa pra sua mãe? Então, na verdade, não tem aniversário surpresa. E, cara, eu queria pedir sua mãe em casamento, queria saber se você concorda, se você deixa eu pedir sua mãe em casamento e tal. E ele falou que sim, tudo mais e tal. E aí, no sábado à noite, né, Ana Márcia tava lá, a gente tava lá na casa da Ana, né, e a Ana Márcia falou assim, Sheila, separa o anel pra mim, né. Aí caiu do nada. Tipo assim, Ana, que não tava focada nisso. Então não caiu a ficha. Pra ela era só uma coisa qualquer, assim. Na minha cabeça foi assim, vai dar com a língua nos dentes. Do nada, Caio começa a cobrar a Ana. Caio com 11 anos de idade. Ele tá assim, ô mãe, faz logo esse embrulho pra Ana Márcia. Entrega logo esse anel. Mas eu acho que na cabeça dele é porque ele viu a Ana Márcia me pedindo mais de 50 vezes o anel e eu não. Não, mas nessa hora ele já sabia que fazia parte do pedido. Então assim... Aí eu só virei e falei, oxi. Aí na época, meu Deus, Caio, cala a boca, pelo amor de Deus, Caio, você não tem nada a ver com isso. Só que a Ana não caiu a ficha. Eu nem... E como eu fui ter esse anel? No dia do pedido, que era domingo, o pedido estava marcado para umas 11 da manhã, umas 10 e pouco, 11 da manhã. Na hora que era tipo 7 da manhã, como era a mesma rua, Ana roubou o anel, ou Caio roubou o anel, né? Pegou o anel, escondeu dentro do short. E 7 horas da manhã, Caio chega correndo, aquele menininho de 11 anos lá, eu dentro do apartamento em obra de sobreviver o pedido, arrumando tudo que tinha para arrumar pro pedido, e Caio, né? Igual um delinquente, roubou o anel, aqui o anel. Enfiou, correu o quarteirão até chegar. Então, no final das contas, foi ele quem me trouxe o anel para eu poder pedir a mãe dele em casamento. E uma última história do anel, né, que na verdade entram meio que 2 histórias. Nessa de baixar a expectativa, né, eu perdi o freio, assim, eu diria. Eu falei o seguinte, na hora que a Ana entrar, eu quero dar uma zoada com ela. E aí eu peguei o anel e botei na caixinha de joia daquelas mais chinfrinhas que existe. Aquela caixinha que parece que você comprou no camelô, a joia. Assim, caixinha de camelô, caixinha pretinha, assim. E tipo, que não era sobre a caixinha, quer dizer que é uma joia. Não, era pra ela achar que eu comprei em qualquer lugar. Porque eu sabia que ela esperava ou nada, entre nada, entenda, coquinho, guardanapo ou nada mesmo, ou nada. Porque, tipo assim, senão ela nunca ia imaginar que seria dela. E é importante falar isso, porque depois muita gente que viu o pedido falava assim, uai, mas cadê a caixinha? O Vini não comprou na sua marca, comprou em outro lugar? Porque a caixinha era uma caixinha qualquer que ele botou para até na hora de me pedir, até já abrir a caixinha, ela ficar apreensiva, eu achar bugada, que ele tinha comprado em qualquer outro lugar, saber o que eu não queria. E tem um caso que é muito legal também, desses bastidores aí do pedido, que é porque assim, o que o Vini me falou, né, pra me convencer a me arrumar? Ele falou assim, a gente vai, meu chefe, tinha um chefe na época que era muito legal e eles eram muito amigos, né? Muito bacana. Ele falou assim, meu chefe convidou a gente pra jantar, pra almoçar na casa dele e vai estar a esposa dele, os filhos, ele quer muito te conhecer.
Só que como eu tava com minha prima lá, eu tô assim, não, amor, sério, que preguiça. Aí minha prima, pra eu não ficar, ele falou assim, não, Sheila, pode ir, porque vai ser na hora do meu congresso. Então, assim, fica tranquila, nós não temos tempo demais, vai ser na hora do meu congresso. Eu, então tá. Só que eu tava meio com preguiça, que trem conhecer chefe, fim de semana, por mais que eu sabia que ele era muito legal. E aí eu lembro que na hora que eu tava arrumando pra ir, por quê? Porque se o Vini falasse assim, não, amor, nós vamos no sítio, eu ia botar um chinelo, um short, não ia ficar arrumadinha, né? Aí na hora que eu tava lá me arrumando... E sim, parênteses, é porque tem um outro elemento que eu quero falar também sobre a filmagem e tal, mas eu quero falar sobre isso separado. E eu queria que ela estivesse bonita pra filmagem, porque depois senão ela não ia gostar tanto do vídeo. E mulher tem essas coisas, né? Nossa, você me deixa horrorosa lá, olha só. A unha eu faço, sempre fiz a unha toda semana, então a unha não seria um problema, mas o resto seria. E aí eu lembro que eu tava lá me arrumando e o cabelo tava sujo. Aí aquele cabelo sujo assim, na cara. E eu lembro que minha prima falava assim, ô Sheila, você não vai lavar o cabelo não, filha? Pra poder conhecer o chefe do Vini e tal. Eu, não vou lavar o cabelo não. Vou lavar a franja. Mulher tem essas coisas. Vou lavar a franja aqui, secar e é isso mesmo. Aí minha mãe chega, bem indiscreta. Minha filha, lava o cabelo. Tá indo conhecer. Tipo assim, coisa que ela não me cobraria. Aí eu olhei assim, o que é isso, mãe? E aí na hora assim, eu não desconfiei de nada, porque não tinha como eu desconfiar. Mas na hora ficou todo mundo em volta de mim. Assim, depois irmã, faz todo sentido. Depois faz todo sentido. Mas ela ficou assim, minha irmã, minha mãe, a Ana Márcia, minha prima. Só faltou o Caio mandar lá. Não é possível você vai lavar o cabelo, você vai conhecer. Eu, gente, não vou. Só tô indo lá conhecer. Lavei só a franja, sequei, botei aquele trem aqui que a gente bota no fio, um tic-tac, falei, tá ótimo, vou assim mesmo. E isso é uma coisa Arrependi que me faz... depois de não ter lavado o cabelo. Isso me faz ficar feliz de ter jogado a expectativa tão lá embaixo. Porque se ela tivesse, igual muitas mulheres, a gente tem um monte de amigas ou de clientes que já viajam falando, nessa viagem. Igual a Ana ficou lá no primeiro vídeo, talvez pensando no Dia dos Namorados que ela pediu namoro. Então, se ela tivesse com a expectativa alta, qualquer uma dessas coisas, ela... O que Caio tá me cobrando? O que a Ana Márcia tá mandando? Minha mãe mandando lavar cabelo, gente. Ela ia começar a ligar pontos. Então, como a expectativa tava lá embaixo, ela não percebeu. E só finalizando, né? Tem a parte sensacional do anel, que é a hora que a Ana vê o anel. Não tô nem falando da caixinha mais. Não, mas na hora que eu vi a caixinha, eu fiquei assim... A Ana já estava em estado de choque. Quem viu o pedido percebe claramente isso. Depois eu vou falar mais disso, mas a Ana ficou em estado de choque. Ela entra dentro do apartamento, que é o final, depois dela ter passado por tudo, vocês vão ver. E eu abro a caixinha, ela vê a joia, e na cabeça dela, ela ainda não ligou. Era ponto demais pra ligar, gente. Porque era tipo assim, então tá, tudo isso era uma farsa, você fez um pedido gigantesco, tem esse tanto de gente, tem não sei o quê, e você ainda não existe o cliente. Ela só falava assim, Anel do Fernando. Não, primeiro que na hora que ele tava lá, quer casar comigo, ajoelhado com a caixinha preta na mão, e a minha caixinha de joia é off-white, né? Completamente diferente. A caixinha, eu não sei disfarçar. Eu sou muito espontânea, a cara não nega. Então, o Vini fala que eu fiz uma cara do tipo assim, o que você tá fazendo, velho? E filmando com a caixinha. Aí, na hora que ele abriu, que eu vi que era o anel do Fernando, que na verdade era meu, cara, eu não consegui, eu era o meme da Nazaré fazendo conta, eu não conseguia. Aí eu falava assim, em vez de eu falar sim, nossa, amor, né? Eu falei, o anel do Fernando. Foi tudo que eu falei. E eu aqui... E filmando. E filmando, amor, não tem Fernando, esse anel é seu. O anel do Fernando. Tipo assim, dava pra ver claramente que ela pensava assim, cara, você fez isso tudo, não comprou um anel, você roubou do Fernando. Tipo assim, ela não conseguia ligar os pontos. E teve um ponto que eu virei pra ela e falei assim, fala sim, velho. Tipo, se você quer, fala sim. Falou, amor, fala sim. Tipo assim, desconfia. Ai, meu Deus. Não, sério, eu olhava e falava assim, não é possível. E cadê o Fernando? Tipo assim, eu mulher, né? Eu tentando realizar todas as coisas, entender todas as coisas naquele curtos milésimos de tempo que eu só tinha que falar assim. E já que a gente falou do anel, e eu acho que vale a pena entrar num outro assunto, que a gente vai abranger um negócio legal, que a gente tá falando sobre filmar, e o pedido foi na rua com uma galera. E isso é uma coisa que é muito importante, juntamente com o anel também. Qual o sonho de cada um? Porque tem muita gente que olha pro nosso pedido
e começa a fazer comparação do tipo, poxa, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Ai, mas eu não sei se ela gostaria de eu fazer isso. Tem mulher que se recebesse o pedido que eu fiz pra Ana, diria não. Ou ia sair correndo. Porque não gosta da exposição. Envolver muita gente. Ou o contrário também, tem muita mulher que às vezes chega aqui, né, muito noivo principalmente, que chega aqui no Mundo Mágico pra fazer o anel de noivado e já chega assim, velho, eu vi o pedido de vocês, minha história não é tão legal assim não. Então a pessoa acaba nessa comparação desvalorizando a própria história, porque toda história é muito incrível. A diferença é que o Vini roteirizou e fez um vídeo. Mas assim, toda história é muito maravilhosa, né? E o sonho de cada um é o sonho de cada um. E o sonho de cada um é diferente. Então, muito do que a gente faz aqui, né, na hora que a gente faz o anel de noivado, a história da pessoa para pedir em casamento, a gente resgata essa história, né? Qual é a história que tem ali, que a gente pode resgatar, botar no anel de noivado e ainda ajudar o cara ou a mulher, né, que tem muita mulher que faz o pedido, ou quando é um casal de mulheres, a fazer criar um pedido de casamento legal, mesmo que sejam só os dois. E o que eu quero trazer disso é que o quanto é importante a gente ter esse compartilhar de sonhos e conhecer com quem a gente está. Porque muito do que eu fiz, mesmo sem ela saber, já era pensando nela. Porque ela é a pessoa apaixonada por histórias. Então eu ficava pensando comigo, cara, eu vou fazer isso e ela não vai ver. Porque ela vai estar emocionada, porque ela não vai poder ver o processo todo, porque ela não vai participar de várias etapas. Eu vou estar fazendo isso tudo e ela ama contar a história dos outros. Como é que ela não vai poder contar dela? Sabe? Poxa, eu sonho em ganhar um anel de noivado. Às vezes você não sabe isso da pessoa que você ama. E você tá lá comprando a aliança mais linda do mundo, mas o sonho dela é receber um anel de noivado. Então, nesse momento, é importante a gente conhecer um ao outro, porque a Ana sabe disso. E nós vamos contar a história de como esse pedido foi filmado. Eu não valorizava tanto filmagem. Não valorizava. Mas se eu sei que é importante para ela, virou uma prioridade para mim dentro do pedido. E como que foi importante para mim? Porque eu fiquei tão impactada com o pedido, com tudo que o Vini fez, e a minha reação de impacto é estado de choque. E o que é o estado de choque? Você fica com cara de plasta, com cara de nada, e você não realiza assim o que está acontecendo, e depois que passou o pedido, né, eu não lembrava de mais nada. Para mim fez um branco assim na minha cabeça, eu não lembrava de mais nada. Eu só lembro porque eu vi o vídeo. E era engraçado que a Ana não lembrava e não perguntava. Porque assim, antes então da gente entrar na filmagem, né, eu vou contar sobre isso, mas quando a Ana ficou em estado de choque, eu realmente achei que ela não estava gostando. Aí você vai ver o vídeo. Decepção. Vou contar também. Aí tem todo o auê da galera e tal, não sei o quê. E a Ana, ela com a mesma cara. E eu tinha marcado um almoço depois, porque eu falei, vou trazer essa galera toda pra cá, depois vamos todo mundo junto almoçar. Tinha marcado um almoço depois. Num lugar super legal. E a Ana não mudava a cara. E não tinha perguntas do tipo, nossa, que incrível. Todo mundo assim, nossa, que incrível. Deixa eu ver o anel, não, mas que foda é a Ana. E eu ficava toda hora, eu chegava perto dela e falava assim, eu fiz alguma coisa errada, velho. Você não gostou de alguma coisa? E ela, tipo assim, totalmente paisagem, né? E eu assim... E como eu disse... Eu assim, adorei, amor. Essa cara. O pedido foi 11 horas da manhã. E esse almoço acabou no fim da tarde, que foi um almoço mais longo, né? Até todo mundo chegar no restaurante e tal. Eu lembro que depois que a gente saiu do restaurante, o sol se pondo, começou a escurecer, a gente entrou dentro do carro. Na hora que eu liguei o carro, caiu a ficha da Ana. E ela começou a chorar. E começou a me fazer um monte de perguntas. E, gente, vocês têm que entender meu coração. Eu tava 8 meses planejando isso. Eu tava à noite sem dormir. E quem vê o vídeo, vê que eu não contei isso pra ninguém. Executar isso sozinho foi muito difícil, né? 200 balões que eu fiquei enchendo a gás e todas as organizações de eu trazer todo mundo, conseguir cavalete, conseguir não sei o que. Tudo que eu planejei para poder fazer naquele dia foi extremamente exaustivo, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E viver ainda com a insegurança dela ter gostado tava muito pesado. Na hora que ela começou a chorar e que ela começou a me fazer um monte de pergunta, eu lembro que eu até fiquei puto. Eu virei pra ela assim, agora você espera o vídeo. Agora eu vou dormir, eu vou descansar, minha missão tá cumprida e agora você espera sair o vídeo. Ele falou assim, amor, não vou te contar não. Agora você espera o vídeo. Eu, como assim que você vai me deixar dormir? Não, depois eu te conto. Porque assim, realmente, eu fui entender, né?
eu nunca tinha entrado em reação de choque. E realmente esse dia eu entendi o que é a pessoa ficar em choque, sabe? A expressão, nossa, fulano entrou em choque. Eu entrei em choque e hoje eu sei o que é isso. E realmente quando eu... O Vini já acostumou, né, amor? Agora, quando eu recebo uma surpresa ou alguma coisa muito assim, é raro eu fazer um... Eu fico meio em estado de choque um tempo, depois a ficha cai. Né? E ela me ligava de 1 em 1 hora, chorando. Mas como é que foi a partida? Eu falei assim, não, agora você espera. Mas como é que foi? Não sei o que. Eu falei assim, não, amor, deixa eu descansar, depois eu te conto tudo. Mas como é que eu falei, não, agora você relaxa. Irmão, eu preciso dormir. Sobre a filmagem, né? Esse presente que deixou o nosso pedido ainda mais incrível. Quando o pedido foi começando a tomar forma, que eu ia linkando os pontos bilhete, e aí como é que vai ser, Ana, sai da garagem e tal, eu comecei a entender algumas coisas que, tipo assim, eu não vou ver o pedido. Se eu for estar lá no final esperando, eu não vou ver nada. Se a Ana vai estar passando por isso, ela também não vai ver nada direito. Mas e depois, o tanto que a Ana valoriza história, o tanto que ela ama história, cara, isso é massa ter isso registrado. Eu comecei a formar cedo na minha cabeça que eu queria ter isso registrado. Só que como? Como que eu ia registrar isso? Aí começa a vir aquelas ideias. Vou pedir para todo mundo filmar com o celular, depois eu pego o vídeo de cada um e a gente faz uma edição e junta tudo. Nossa, não vai ficar muito ruim, a galera vai filmar mal, cada celular vai estar de um jeito, vai ser ruim. Ah não, vou mandar nos meus grupos de amigos, perguntar quem tem GoPro, vou pegar as GoPro emprestadas, vou espalhar que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E isso eu fui organizando o pedido sem encontrar resposta de como filmar. E aí essas respostas vêm, né? Como a gente já contou, a gente já estava olhando o casamento. O nosso casamento a gente não tinha grana. E quando a gente não tinha grana, a gente já contou isso no passado, a gente falou o seguinte, olha, o que a gente não abre mão? O que não tem jeito de não gastar? E a Ana falou, olha, a única coisa que eu não gostaria de abrir mão no nosso casamento, que eu sou apaixonada por foto e filmagem. E eu sou apaixonado pelos meninos da agência Y, né? E, poxa, ok. Sabe, é o seu sonho. Então, vamos abrir mão de outras coisas para não abrir mão disso. E eu lembro que nessa época eu tinha um trabalho que não me deixava feliz, minha rotina é extremamente cansativa. Eu lembro que um dia a Ana me ligou no trabalho e falou assim, faltavam uns 2 meses pro pedido. A Ana falou assim, olha, eu marquei lá na agência Y pra gente conversar, pra olhar as fotos do casamento. Eu falei, meu Deus, eu sei, bicho, sabe, tipo, eu não tô com saco. O Vini só queria chegar e deitar e dormir, ele tava muito infeliz com o e meio assim, você já escolheu, sabe? Eu tô sendo braço e cabeça pra ajudar em tudo que tem que criar, mas isso é só ir lá, escolher, né? Mas tipo, a gente sempre teve compromisso, tamo junto. Vamos. Então tamo junto. Então por mais que eu tava desanimado, eu fui. Saí lá da Fiat, parou o ônibus da Fiat ali perto da Savassi, encontrei com a Ana e vamos lá sentar pra conversar com o Edu, da agência Y. E a Ana começou a conversar sobre fotos com ele, falou da data do casamento, falou o quanto era apaixonado pelo trabalho deles. E nisso, o Edu trouxe pra gente a novidade de que a agência Y ia começar a fazer filme. Ela falou assim, nós vamos começar a filmar também, e o Léo, ele que faz os vídeos da Chata e tudo, e a gente vai começar a fazer os vídeos. E a Ana, nossa, então vamos fechar o vídeo também. Porque, pra quem não sabe, o Léo, que é o que filmou o nosso casamento, ele é marido da Lu Chata de Galocha, Lu Ferreira, que já era uma influenciadora famosa e tal. E eu conhecia já o trabalho da Lu e eu era apaixonada pelas edições dos vídeos dela. E era o Léo que editava, eu sabia. Quando eles falaram que eles iam começar a fazer vídeo, e eu muito apaixonada por vídeo, né? Eu falei assim, caramba, vai ter a edição do Léo no vídeo, eu quero esse vídeo, vai ser vocês que vão fazer. Aí, não, Ana, mas ó, vai ser o 3º vídeo da história da agência, tá? Então, tipo assim, estamos começando. Eu falei, velho, eu já vi os vídeos seus. Na época eles iam fazer o primeiro vídeo depois de um mês. O nosso então seria o nosso o ia ser, sei lá, 3º, 4º vídeo, alguma coisa assim. E aí demorou, também rolou uma Nazaré aqui. Uma hora eu tava lá esparramado no sofá, balançando a cabeça, concordando com tudo, caiu a ficha do tipo, tá aí quem pode filmar seu pedido, velho. Tá aí quem pode filmar o seu pedido. E aí eu... Tá tudo bem? Tá, eu ainda tô curando de uma faringite. Eu tô meio... Então tá. Qualquer coisa você fala que a gente para aqui, tá gravado mesmo, você fala. Quase terminou. Então tá bom. E aí caiu aquela ficha, eu falei assim, eu preciso falar com esses caras. E aí eu peguei um cartão de visita escondido
E aí no outro dia eu escrevi para eles toda a nossa história, né? Não só a nossa história, o que era a nossa história, mas o que eu planejava pro pedido. Deu né? 1 quilômetro de e-mail. 1 quilômetro. E os caras são artistas, pô, assim como a Ana, né? E aí eu lembro que o Edu, na época, me falou assim, Vinícius, esse trem tá muito grande esse e-mail seu aqui, mas a gente adora a Ana, a gente adora a história de vocês, a gente tá disposto a discutir. Vem cá contar pra mim e pros sócios o que você tá pensando. Eu falei assim, claro, velho, vou. E aí, tipo assim, já tava faltando um mês pro pedido, né? Entre eu mandar um e-mail, ele mandar um e-mail e tudo mais. E eu lembro que eu sentei lá na agência Y e eram os 4 meninos sentaram lá e tal. Eu falei assim, Vinícius, qual que é a sua ideia? E eu contei toda essa história que a gente contou pra vocês. O bilhete, os 10 meses, o pedido de namoro, a rua, a casa, a santa, dá tudo errado, depois dá tudo certo, Caio, tudo. Fui contando tudo pra eles e contando como eu pensei em colocar aquilo num pedido. E eu lembro que eles ficaram, tipo a Ana no dia do pedido, eles ficaram com a cara tipo assim... Você é um ET. Você é doido, velho. Tipo assim, eu lembro que o Léo falou, velho, você já pensou em escrever roteiro? Eu falei assim, não, mas estamos aí, né? O que precisar, nós estamos à disposição. E ele falaram assim, Vini, a gente nunca filmou um pedido, a gente mal vai filmar casamento agora, a gente te acha completamente doido e alucinado, mas estamos dentro, velho. E, detalhe, eu não tinha dinheiro. E eu tive que deixar isso claro pra eles. Eu falo assim, velho... O dinheiro que tinha, a gente contratou eles pro casamento e acabou. E aí eles compraram um sonho e a gente fez um bem bolado, muito bem bolado, que foi um ato de coração deles mesmo. Foi muito, muito legal. E assim a gente conseguiu a filmagem do nosso casamento. Do nosso pedido. Do nosso pedido. Então, eu já tinha um plano há 8 meses e que foi coroado por uma filmagem extremamente profissional, uma edição que conta muito bem a nossa história, né? Um negócio muito bem feito. E fora isso, né? A gente teve todas as pessoas que participaram, que foi uma galera, vocês vão ver no vídeo. Tinha todos os balões que tinha que encher. E o que mais, Mo, que tem de história engraçada aí pra gente contar? Da filmagem. Tem uma história legal da filmagem. Quando abre o portão da garagem. Qual? Porque quando abre o portão da garagem, os meninos estão escondidos atrás de árvore ali filmando. E eu abri o portão pra sair, né? Pra encontrar com o Vini. Era como se ele me ligou e falou, amor, desce pra gente ir almoçar com o meu chefe. Aí na hora que eu abri o portão da garagem, tinha um cavalete com uns escritos lindos, um monte de pétala de rosa no chão e o Léo atrás da árvore, assim, com a câmera. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Léo, o que você tá fazendo aí? Aí me saiu o Léo. E eles assim... E ele só fazendo assim pra eu olhar, né? Aí na hora que eu olho, aquele mar de gente, aquele tanto de gente na rua, e eu meio cega, né? Porque eu uso óculos, e eu não enxergava quem era que tava. Tipo assim, o que é esse povo, gente? Eu não tô entendendo nada. O que é isso? O que eu faço, Léo? Léo, vai, só vai. E eu não tô entendendo nada. Mas conta o caso da decepção. Esse caso é muito bom. Essa é uma história também muito legal, que eu acho que pode servir pra gente partir pro encerramento aqui. Que... Qual era o plano? A gente morava muito perto. E eu sempre saía de casa, o motor saindo de casa, passava uns 2 minutos, o motor descendo. E pegava a Ana para poder ir fazer o que a gente tivesse que fazer. Nesse dia eu precisava que ela descesse pela rua da garagem, que são 2 ruas, né? Então eu fui, fiz tudo isso. Quando chegou no tempo que seria de eu ligar para ela, eu primeiro posicionei todo mundo na rua. A rua da garagem é a rua do bilhete, a rua do apartamento e era a rua do que ia ser o pedido de casamento. Posicionei todo mundo na rua, posicionei os cavaleiros com bilhete, botei bilhete na mão do povo, balão, os câmeras posicionaram. Fiquei sozinha no apartamento. E aí liguei pra Ana. Amor, eu tô saindo de casa. E eu parado lá. Aí eu falei assim, 2 minutos eu mando ela descer. Amor, pode descer. Aí, mais meio minuto. Amor, tô chegando, em vez de descer pela porta, desce pela garagem que tá impossível de parar na porta. Essa era a minha missão para ela poder sair da garagem. E aí, eu sozinho dentro do apartamento, tudo posicionado na rua. Vai começar. Chegou uma mensagem para mim assim, e foi por mensagem, não foi te ligar não. Falei assim, amor, desce não sei o que, amor não sei o que. Aí passa um pouquinho, chega a mensagem só para mim assim. Eu falei, amor, pode descer pela garagem, não sei o que. Chega a mensagem para mim assim, decepção. Na hora. Cara, foram assim, deve ter sido 1 minuto, mas era 1 minuto de pânico, que eu ficava tentando entender o que pode ter decepcionado ela, o que eu fiz de errado,
o que eu não avisei certo, o que eu entendi que ela ia amar, que ela odiou, que foi tão rápido assim, será que ela viu a galera e falou assim, como é que você envolveu gente no nosso... Tipo, na minha cabeça começou a passar um monte de coisa. E passa esse 1 minuto de desespero, chega a mensagem pra mim assim, descendo. Corretor automático. Eu falo assim, velho, você tá de sacanagem. Ela foi mandar descendo, entrou no elevador, acabou o sinal, mandou decepção. E eu nem vi. Aí só chegou a mensagem quando ela saiu da garagem, que voltou o sinal. Só que foi o tempo suficiente pra eu me borrar. Eu não sabia mais se eu ficava na posição ou não. E aí, gente, vocês têm que entender, quando eu junto essa mensagem com o estado de choque que ela ficou, era difícil de eu entender que a mensagem foi errada. Eu ficava assim, ela não gostou de algo. Eu esperava que quando saísse todo mundo, a Ana ia chegar perto de mim e falar assim, então deixa eu te dar real. Detestei. Pô, valeu sua iniciativa, mas isso é uma bosta, eu não gostei desse pedido, aceitei por educação, sabe? Rodou. Não, mas... E na verdade, eu tava muito impactada, gente, porque o meu relacionamento antes do Vini, né, como eu contei no outro episódio, tinha terminado de uma forma, assim, muito triste. E eu tava completamente descrente de relacionamentos, né? Aí eu vou lá e encontro um cara que me faz um pedido de casamento desse numa época que eu achava, assim, que eu nem merecia mais. A crença de merecimento lá embaixo. Então, tipo, quando ele fez isso tudo, eu ficava tão assim, não é possível que tá sendo pra mim, que eu que tô ganhando isso. Não é possível que tenha alguém fazendo isso por mim. Eu não conseguia... Era um sonho, era como se fosse um sonho mesmo. Tanto que depois que acabou, por isso que eu falei assim, meu cérebro virou uma bandeira branca, eu não lembrava de mais nada. Que era realmente como se eu tivesse vivido um sonho, aí voltei pra realidade e acabou. Então, eu agradeci cada instante do Vini ter filmado, porque primeiro que ele filmou pra nós, né? Pra gente ter como lembrança. E depois aconteceu o incrível, assim, né? Que os meninos, eles postaram o vídeo no Facebook deles. Na época o YouTube tava, assim, engatinhando. Não, na época já existia o YouTube, só que o Facebook estava lançando o vídeo pela primeira vez. Eles não tinham vídeo, aí eles colocaram no Facebook, viralizou, entendeu? Aí quando colocou no Facebook, primeiro eles colocaram no Facebook, mandaram pra gente assistir, a gente aprovou, amou, aí eles postaram no Facebook, cara, com 24 horas, o vídeo já tinha atingido 1 milhão de views. E a gente não entendendo nada, né? A gente recebendo um monte de... Na hora que você dava um enter, chovia de mensagem, você dava outro, tipo que ele, né, atualizava a página, aquela chuva de mensagem, não sei o quê, e nossa caixa de inbox no Facebook lotando, e a gente não entendendo, a gente tava achando que era bug, pra vocês terem ideia. E eu acho, amor, que nem teve aprovação. Eu não acho que eles mandaram antes pra gente. Não mandou antes, falando assim, eles postaram, a gente aprovou, amou, e ficou por aquilo ali. Tipo assim, eu não tive coragem de ver no trabalho. E aí eu olhava pro lado, meus colegas de trabalho, broncos, né? Homem, macho, chorando vendo o vídeo. Eu falava assim, que é isso, velho? E aí os caras começavam, Vini, 200 mil views. Vini, 300 mil views. Vini, bateu 1 milhão. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? E eu não entender nada. E sem nem ver o pedido, porque eu fui ver sozinho em casa, que eu sabia o que ia dar. E aí nessa hora meu pai me ligou do trabalho dele, falando assim, minha filha, o povo aqui do trabalho, tá todo mundo vendo seu vídeo pedido de casamento, nem eu vi, tá todo mundo aqui, Tomi, estou te vendo aqui na internet, e meu pai não sabendo de começou nada. A sair um monte de site, começou a sair um monte de portal, blogs entravam em contato, e aquelas coisas, né, tipo assim, eu fiz realmente dentro de uma inocência de fazer o pedido dos sonhos e fazer o meu melhor, né? Porque teve gente que por causa do estado de choque da Ana falou assim, foi combinado. Ela nem se emocionou, ela nem chorou. Você acha que se fosse planejado pra bombar e viralizar, eu teria botado outra embalagem? Sabe? Eu teria metido a sacola dela com a mão desse tamanho. Minha sacola lá de todo tamanho, minha filha. Então, tipo assim, você acha que ela, coisa que só ela repara, né? Mas você acha que ela teria saído sem lavar o cabelo? Sabe? São coisas que aconteceram porque na minha inocência e na minha vontade de fazer o melhor, eu achava que aquilo era o melhor. Então assim, foi 1 mês entre mais ou menos o pedido e o vídeo sair, foi 1 mês de interrogatório da Ana, todos os dias era 3, 4, 5 perguntas, e ela falava assim, não mãe, peraí, velho, mas o Fernando me mandou comprovante. Não, mas espera aí. Onde você arrumou esses balões? Quem que encheu esses balões? Não, mas espera aí. Você pediu a mão do meu pai, o pai e a mãe da Ana, eu pedi a mão deles em casamento. Um dia antes, dentro do apartamento,
porque eu ficava dentro do apartamento enchendo os balões com assim não, né? Porque era de gás. Gente, você imagina uma obra vazia, um quarto pequeno, eu com um cilindro de gás enchendo o balão, e às vezes o balão estourava. Eu ficava surdo em meu ouvido apitando um dia de pi. Cara, e eu lembro que meu pai nem deu sim, né? Eu não, vou pensar. O pai da Ana falou assim, eu vou pensar. Eu falei, Jus, mas é amanhã o pedido dele, eu vou pensar. Eu falei assim, não, então, mas eu vou pedir. É o jeito dele de brincar, né, de fazer. Mas foi sensacional pra mim, assim, né? Pra mim, foi um capítulo muito lindo da nossa história, que a gente teve a felicidade de ter eternizado, e que eu acho que resumiu muito o que é a nossa vida, né? Da gente sonhar junto, da gente chorar junto, da gente correr atrás, da gente ter fé. E depois várias coisas aconteceram, né? Muito legais, assim, porque a gente foi chamado para ir em vários programas de televisão, para falar do pedido de casamento. Foi quando a gente foi no programa da Eliana, no SBT, que a produção dela entrou em contato com a gente. Eu achei que era trote. Eles ficaram tentando falar comigo uma semana e eu achando que era trote. Não estava acostumada com essas coisas, celebridades, não é mesmo? E foi muito legal porque deu uma visibilidade muito grande para a nossa marca também, né? Para a marca de joias e tal. Uma coisa que não foi planejada para isso, acabou respingando muito na marca, porque eu já fazia muito pedido de casamento e tal, então o meu pedido de casamento acho que veio coroando assim, a cereja do bolo, pra gente ainda ficar mais especializado assim, no anel de noivado e aliança, né, como nossas joias carro-chefe. Mas a melhor forma é você assistir o pedido. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assiste o pedido, vê esses detalhes. Se tiver qualquer pergunta sobre esses detalhes, manda pra gente lá no direct para 2 serem 1. Ou deixa então nos deixa nos comentários, que vai ser muito bom pra gente poder responder mesmo, né? E explicar como é que foi. Porque assim, gente, foi muita coisa. Vocês vão ver o pedido lá, eu vou lembrar de detalhes que às vezes eu não lembrava, de coisas que a gente fez, de coisas que eu criei, de coisas que aconteceram naquele momento. E assiste o primeiro vídeo onde a gente fala sobre como a gente se conheceu. E vamos fazer nosso quadro antes de terminar, amor? Vamos. Então, enquanto o Vini vai pegando as cartinhas, se você gostou desse vídeo, encaminha para algum amigo que pode se inspirar com a nossa história, pode se inspirar a fazer um pedido de casamento muito legal. Curte o vídeo, deixa seu like, comentário, segue a gente no @para 2 serem 1, tá? E essas cartinhas, eu já contei, mas eu vou sempre contar. Ganhamos do Carlos, da Paulinha, casal que a gente ama. É uma cartinha que fala sobre vamos falar de masculinidade. São algumas perguntas para a gente refletir sobre o papel do homem. E a ideia é essa, a gente sabe que a gente atrai mais mulheres e vocês vão querer mostrar isso para os homens. Isso é uma oportunidade para eu crescer, isso me ajuda a refletir e acho que pode ajudar também vocês a refletirem sobre papéis dos homens da sua vida, ou você que está assistindo que é homem pode refletir também. E é um quadro que a gente está experimentando e que a gente está gostando de fazer, né, Ana? Aí eu pego a cartinha e eu leio pra gente comentar sobre a cartinha, só que saiu a mesma do último episódio. Você tá de sacanagem? Sério. Pelo amor de Deus. Tem 1000 cartas e já saiu repetido. Vai lá, guarda aqui. Olha, Fala essa comigo. é quente. Quente? Bora ver. Como foi a sua primeira experiência sexual? Você se sentia preparado? Conversou depois com alguém sobre o assunto? Boa pergunta mesmo, sim. Eu, sendo muito sincero, não conversei com ninguém depois sobre o assunto. Eu acho que isso é um problema muito forte do lado do homem. Uhum. Porque uma coisa é você chegar para alguém e falar assim, transa. Isso não é conversar sobre o assunto. Isso não é conversar. E homem tem muita dificuldade e pouca abertura na forma que a gente é criado para falar sobre isso. Uhum. Tô com medo, não tô. Como é que é? Não, eu nasci sabendo. Se você é homem, você é um comedor, você sabe fazer, você não pergunta para ninguém, você aprende na marra e vai. Então, eu não conversei com ninguém, né? Nem antes e nem depois. Não quer dizer que eu não tive educação sobre isso. Mas uma coisa é a educação da biologia da parada, outra coisa é da questão emocional da parada. E se eu for olhar hoje, né, o que eu acho é o seguinte, eu segui um ciclo que ele é normal. Você tem uma namorada,
uma namorada que você confia, uma namorada que você ama, que você tem um relacionamento e os dois se sentem preparados para aquilo e aquilo evolui. Mas, eu olhando hoje, eu acho que tem muito, tinha muito daquilo de timing, de você achar que tem que ser, já tô com a idade tal, então a gente já tá namorando, então, sabe, acaba virando um tem que fazer, né? Porque hormonalmente, o homem vai falar que tá pronto, porque ele quer. E tem uma pergunta assim, como foi a sua primeira experiência sexual? Tipo, foi legal, não foi? Foi. Entendeu? Só que, tipo, foi legal, imagino que tanto pra mim quanto pra ela, baseado nos critérios daquela época, do sentido de, foi com respeito, a gente se gostava, os dois queriam, foi o fato de, aquilo é muito bizarro. É tipo matar aquela curiosidade, né? E assim, é muito bizarro de uma relação, o ponto mais importante ser não o que aconteceu, mas o fato de ter acontecido. Então acaba sendo muito mais, principalmente quando fala-se da primeira vez, um Vzinho de yes, agora eu não sou virgem mais, né? Do que você falar sobre foi gostoso. Não, acaba sendo um negócio que vai envolvendo algumas pressões no meio, que você está fazendo assim. Não quer dizer que não foi bom, não quer dizer que não foi legal, sabe? Só que, se for pensar, eu acho que pelo lado principalmente emocional, talvez teria acontecido um pouco depois. Teria fluído de forma mais natural, se não tivesse talvez uma engrenagemzinha aqui atrás que ficava, tem que acontecer. E eu acho que isso entra na cabeça da vida de um adolescente, né? Quando ele começa a ver os amigos, fulano já transou com a namorada, o outro já transou 2 vezes, o outro já não sei o que, e eu não sei o que, pô, e a gente já tá namorando, e o hormônio tá gritando, eu quero, né? Então, eu acho que falta principalmente, eu acho que do lado do homem, e isso com certeza afeta no da mulher, e minha namorada era mais velha, então isso ajuda, a estar pronto emocionalmente. Eu acho que a parte emocionalmente foi muito legal, a pessoa que tem um carinho e amor e respeito até hoje, só que eu acho que faltava o desenvolvimento emocional daquilo, entendeu? Porque eu acho que eu nem tinha consciência nem do que era isso, do desenvolvimento emocional, então eu penso que foi assim, mas eu sou privilegiado, eu sei que a história da maioria das pessoas não é tão leve assim, né? E você? Deixa eu lembrar. É sobre masculinidade, mas você pode responder também. A minha primeira experiência sexual, eu já estava muito curiosa para saber como é que era, o que que era, porque já estava naquela época também que todas as amigas, né, perdendo a virgindade e tal, então você, ao contrário de homem, mulher conversa sobre isso, conta como é que foi, mas e aí, amiga, como é que foi, como é que você fez e tal, não sei o quê. A gente tinha muitas conversas sobre isso, era uma curiosidade muito grande da gente saber. Então eu me sentia pronta já, assim, emocionalmente, já achava que estava na minha hora, porque já achava que estava. E foi legal, mas eu concordo muito com o que você falou, assim. Foi legal porque dá aquele check, mata aquela curiosidade, mas se for, quando a gente compara assim, com várias outras, né, experiências sexuais da vida, óbvio que não foi a melhor, sabe? Não teve nada disso. O que eu falo do emocional tá pronto é porque, assim, e eu conheço um pouco da sua história também, mas eu não quero falar pra você, tem um viés ali que não é nosso, é sobre ser o rebelde, é sobre me falaram para não fazer, é sobre quebrar uma barreira que às vezes se confunde com o quanto a gente quer. Mas eu lembro, assim, da primeira vez, eu me senti um pouco culpada, não era culpada, mas assim, era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, né, pela forma que eu fui criada e tal, então era como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, mas eu queria muito fazer, então eu fui. Só que, assim, foi legal, foi com uma pessoa que também... E você engravidou logo? Não? Engravidei logo, assim, 2 meses depois, ou 4 meses depois eu já engravidei, então foi rápido, né? Eu perdi a virgindade, daí 4 meses engravidei, mas que bom que foi com uma pessoa também especial, que eu gostava, era meu namorado, eu tenho contato até hoje, tinha sentimento, né? E então, assim, levando em consideração essas coisas, foi legal. Eu acho que a gente é muito privilegiado, assim. Eu acho que não teve nenhum trauma. A gente tá buscando pelo em ovo baseado na nossa evolução de hoje, né? Mas pro que a gente viveu naquela época foi muito bom, né? Pra aquela época eu acho que foi muito legal. Porque eu acho que tem gente que tem experiências bem mais pesadas. Então é isso, gente. Obrigado.
por assistirem. Curta, compartilhem, mandem mensagem. E até o próximo sugestão para episódio. temas também, estão super abertos. Querem saber o que da nossa história, da nossa vida. E isso mesmo. Sexo tem sido um tema muito pedido, né? Então, Esse povo é safado. Beijo. beijo, até o próximo episódio. Feliz.